O Vini é o craque até agora do Brasil nessa Copa e, assim, eu nunca esperava que isso realmente ia acontecer. E isso não vem pelo nível que ele é como jogador, porque em si, todo mundo sabe que é um craque, é um cara que já decidiu duas Champions, com dois gols na final. Ele é um cara que ele demonstra total, principalmente no Real Madrid, não sente a pressão e é um cara sempre muito decisivo. Mas por muito tempo na seleção brasileira, principalmente nos amistosos, ele não demonstrava isso, ele não demonstrava o nível que ele tem como jogador. Não é à toa que tinha um meme, né, do Vini seleção brasileira e do Vini Real Madrid, que era outro Vini. Parecia que o Vini do Brasil tinham colocado um jogador impostor para jogar por ele, porque ele não era o mesmo nível. Todos os dribles parece que ele tentava, ele errava, ele perdia a bola sozinho, era algo bizarro, entendeu? É assim, eu que gosto muito do Real Madrid, que sempre viu muitos dos jogos, eu sempre percebia que, cara, ele era muito diferente. Mas principalmente que ser um protagonista do Brasil, que é a maior seleção do mundo, numa Copa do Mundo é diferente. Como falar, uma pressão absurda. E não é isso também, porque também tem o Rafinha, que tem que ser sim cobrado. Porque a verdade é que ele também é bola de ouro nível o Vinícius Júnior. Porque o Vini tem uma bola de ouro, mesmo que sim, não tem, mas foi totalmente roubado pelo Rodri. E o Rodri não joga nem um décimo que o Vini joga, né? Todo mundo sabe que foi roubado. E o Rafinha, mesmo que sim, eu acho que o Dembélé estava assim na frente, eu acho que o Dembélé ter ganhado a bola de ouro, o Yamal pode ter feito mais sentido que a Rafinha, muito entre aspas, porque o Dembélé ganhou a Champions e não tem o que fazer. Mas, cara, o Rafinha também é nível absurdo. No Barcelona, provavelmente é o melhor jogador sem ser o Yamal, entendeu? Então, assim, os dois sempre decidindo em clubes, né? Nos dois maiores times da Espanha e na seleção sumindo, né? Sumindo. E aí, o Vini, nessa Copa do Mundo, ativou o modo Super Saiyajin, ativou o modo Copa do Mundo, ativou o modo Real Madrid na seleção. E tá decidindo, tá fazendo gol até de cabeça, pra você ver como realmente ele tá numa fase iluminada. E fez gol em todas as fases todos os jogos da fase de grupos. Eu tô fazendo vídeo antes de saber o oponente do Brasil nos 16 avos, mas tem que ser dito, independente do que acontece com o Brasil, se for campeão ou não, a gente tem que falar que o Vini é realmente um jogador que está sendo o que ele sempre deveria ter sido na seleção. E como eu disse, é muito engraçado ver as pessoas falando do Neymar. E assim, e eu gosto muito do Neymar. Eu acho que é um jogador, na parte, né, vamos falar do campo, craque, né, lendário, provavelmente o melhor jogador da geração sem ser o Messi e o Cristiano. Faz coisas que ninguém viu antes, mas não tem como, né, a gente olhar para o que o Vini está falando e está fazendo e ter que apontar o Neymar. Claro que o Neymar é muito importante nessa Copa, pode ser também um coringa para a seleção brasileira, porque ele realmente é um jogador que é o Neymar, todo mundo respeita ele. Qualquer gringo que vê o Neymar não vai também ficar de brincadeira, mas o Vini realmente puxou a responsa. E eu fico muito feliz, porque a gente precisa de um jogador assim para ganhar uma Copa. Não tem como uma seleção como estava jogando, principalmente contra Marrocos, que foi um dos piores jogos que eu já vi da seleção brasileira da história. E a gente viu o Vini fazendo um golaço, entendeu? A jogada do Vini foi só ele, basicamente. Ele basicamente pegou a bola, falou, deixa eu fazer, e ele fez. Aquele jogo lá foi empate por causa do Vini, porque a seleção não jogou nada, de verdade jogou nada. Então, é muito interessante você ver como o Vini continua se superando como jogador. Porque mesmo que a gente fala, o Vini não está na mesma prateleira que o Mbappé, ou Haaland, ou Harry Kane, ou esses jogadores, se você vê, ele está sim na mesma prateleira e ele pode até se dizer melhor que todos eles. Claro que eu acho que, pra mim, eu acho que o Vini não seja nem melhor que o Mbappé ou o Harry Kane, na minha opinião, eu acho que ele não é melhor. Mas que ele não é também tão. Não, assim, ele chega muito perto. Entendeu? O que o Vini tá fazendo nessa Copa, como eu disse, se for campeão, né? Se for campeão, é pra estar no mesmo nível que qualquer outro jogador que decide uma Copa, entendeu? Vai ter conversas muito desconfortáveis. Entendeu? Tipo assim, se o Vini ganhar uma Copa,
Mano, ele já é maior que, tipo, 99% dos jogadores da história do Brasil. E essa é a realidade. Porque o Hexa, é o maior título da história do Brasil. Vai ser o maior título da história do Brasil. Mas como assim? Eu não tô tentando dizer que, em si, que os títulos do Tetra, do Penta, do Tri, do bicampeonato, da primeira Copa do Mundo não seja mais importante. Só que eu estou tentando dizer que essa provavelmente, o Hexa em si, é a coisa não só de uma geração que não viu, né, que não viu uma Copa do Mundo, mas também porque tem a internet, entendeu? Quando o Brasil foi campeão pela última vez, em 2002, não existia tanto a internet, entendeu? Não é algo tão comum na época. Agora tem redes sociais, tem tudo, entendeu? Tem um monte de coisa. A gente está num mundo mais global do que qualquer outra época do mundo. Então, se o Brasil for campeão, a loucura que o país vai explodir, as redes sociais vão, mano, as redes sociais vão cair, entendeu? Vai ser uma loucura, os influencers, vai ser uma coisa muito bonita, entendeu? É o título, e também seria o título, se for campeão nesse ano, é o título mais inesperado da história, né? Não tem como você vir falar. E você olha pra escalação e você vem falar pra mim, ah, esse é o time do Hexa. Não, entendeu? Não. É basicamente Vini e os seus amigos. Claro que não, né? Também tem bons jogadores. O Bruno Guimarães está jogando bem nessa Copa. O Casemiro está indo bem razoável. Não estou gostando muito da atuação dele. Douglas Santos, craque de bola, o cara é correto, entendeu? É um jogador que ninguém esperava, mas que, cara, faz o feijão com arroz, faz o que tem que fazer e tá bem, entendeu? Tá resolvendo a lateral. E o jogador, pra mim, que tá mais me surpreendendo é o Danilo. Eu acho que eu não esperava que ele ia estar jogando tanto assim. Na minha opinião, eu realmente. Esse cara, eu sinto que ele é diferente. Eu fui ver a entrevista que ele deu à coletiva. Ele é muito esperto, é um cara muito inteligente. E é muito interessante você ver um. Cara, um cara como o Danilo, que já decidiu duas Libertadores, isso é impressionante, né? Eu acho isso bizarro, mas ele realmente decidiu duas Libertadores, fez gols nas finais. E, né, tendo uma mentalidade de entender que é de jogo em jogo, entender que tem que sofrer. E também o Ancelotti, né? Não tem como a gente vir falar do Vini, de todo mundo, sem falar do Ancelotti. Porque o que o Vini se transforma com o Ancelotti no comando é outro nível, né? Basicamente, com todo respeito, ele ganhou duas Champions com o Vini tocando a bola pro Vini, entendeu? Faz aí o Vini, como fala, 2022, com o Vini entregando a bola perfeita pro Benzema, fazendo um monte de golaço, e 2024, né, sendo o cara, sendo o jogador do Real Madrid e decidindo as duas finais e decidindo todos os jogos. É incrível, sabe? Ter um jogador desse calibre no Brasil. Porque é muito legal, é muito engraçado as pessoas falar, ah, não existem craques como antigamente. Sim, você pega a seleção de 2002 e compara com essa seleção, não tem Roberto Carlos mais, não tem Ronaldo Fenômeno, não tem Ronaldinho. Mas, cara, tem jogadores que realmente podem surpreender, que podem lá chegar e, mano, não estou falando que vai ser ex ainda, porque eu não quero me iludir, mas que pode surpreender qualquer seleção do mundo. Eu ainda acho que a França e a Espanha são as seleções favoritas. Eu acho que complica pegar também já uma Holanda nos 16 avos. Eu gostaria de pegar um Japão comparado à Holanda, mas seria muito legal também ver Brasil e Holanda nos 16 avos. Porque se o Brasil passa da Holanda, já começa muito confiante, entendeu? Já pega uma seleção europeia forte e ganha, e aí começa. Porque Copa do Mundo é muito pouco, né? Muitos poucos jogos. Ou seja, a sequência tem que ser cada jogo crescer. Não pode diminuir. E eu sinto que está tendo uma evolução cada vez maior, principalmente no comando do Ancelotti. O que eu acho que vai acontecer? Eu sinceramente acho que se o Brasil chegar numa possível semifinal, eu já fico muito feliz. Por quê? Se eu não, pelo que eu vi, eu lembro que pode pegar Holanda e Japão, nas oitavas pode pegar acho que a Noruega e nas quartas pode provavelmente pegar a Inglaterra. E cara, se o Brasil ganha da Inglaterra nas quartas, se chegar nas quartas, e se for a Inglaterra, tenho certeza que o Brasil pode ter total chance de ser campeão. Mas a gente tem que ter total calma, porque como o Ancelotti fala, tem que ter calma. Não dá pra já falar que é hexa, não dá pra falar que não é. É um jogo pra jogo e como fala, se tiver que pegar a Argentina numa possível, não sei se seria numa final, provavelmente, mas se tiver Brasil e Argentina, Brasil e França, mano, o país vai
cai, entendeu? Assim, se a gente perder, seria provavelmente o pior dia da história do Brasil, os piores da história, e se a gente ganhar, o melhor dia da história, entendeu? Pensa em ganhar de uma França ou uma Argentina numa final de Copa do Mundo. Depende muito também do chaveamento, né? Onde a Argentina e a França vão cair. Porque, como eu disse, eu estou gravando esse vídeo antes desses jogos decisivos para mostrar o chaveamento do Brasil em si. Mas, cara, é absurdo, sabe? Eu acho que seria um sonho, entendeu? A gente ganhar uma Copa do Mundo tendo um dos caminhos mais difíceis. Mas, como fala, se quer ser campeão, pode vir qualquer um que o Brasil vai bater, entendeu? Tem que ser assim. Não tem que ter medo do oponente. Claro que é melhor pegar um Japão, não sei, uma Noruega, um Cabo Verde nas quartas do que uma Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, claro. Mas se o Brasil quer chegar para ser campeão, tem que chegar com essas seleções, chegar e ganhar. Né? E outra coisa também, se a gente pegar o Japão, não tem Fabrício Bruno, não tem Hugo Souza, né? Principalmente o Fabrício Bruno, que, com todo respeito, fez um jogo que virou impostor, né, na seleção. É muito engraçada a foto dele com a camisa do Japão, mas acontece, né? Assim, então, e o Japão também é outra coisa, não é uma seleção ruim, de nenhuma forma. Quem vê a Copa do Mundo e vê os jogos do Japão, sabe que estão jogando muita bola. São uma seleção muito boa, uma seleção que joga muito coletivamente, muito bem. Tem jogadores muito rápidos, jogadores que chutam muito bem de longe. Mas como eu falo, se pega o Brasil, é claro que o Brasil vai ser favorito. Então assim, eu não acho que o Japão queira também fugir do Brasil, porque pelo que eu sei, se o Japão fica em terceiro lugar, vai pegar a França. E eu acho que entre a França e o Brasil, é melhor o Japão pegar o Brasil, né? E também pode ser que o Brasil pegue a Suécia, mas eu acho que é difícil. E se for pegar a Suécia, será maravilhoso, de verdade, será muito bom. Mas vamos ver, né? Vamos torcer, cada passo, cada jogo. E tenha certeza que o Vini é o protagonista dessa Copa e é o protagonista do Brasil. Muito obrigado por ouvir toda essa discussão. Coloque nos comentários o que você acha que tá da atuação do Vini, da seleção, se é possível o Hexa. E principalmente, se inscreva no canal para a gente conseguir chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Muito obrigado e falou!